Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os enquanto iniciamos o nosso programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada limpo, que é transmitido. Esse programa é transmitido todos os sábados, na Rádio Gazeta 107,9, das 6h30 até às 7h, e nas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, todos os sábados também, das 19h às 19h30. Façamos uma pequena prece de agradecimento, de pedidos. Sim, agradecemos e pedimos. Agradecemos pela vida, pelo dom da vida. Agradecemos ao Pai por estarmos aqui mais uma vez. E pedimos, rogamos aos espíritos luzeiros, aos médicos do espaço, que curem as nossas mazelas, sejam espirituais ou físicas, como os cânceres que se abatem sobre esta humanidade sofredora, sobre as doenças renais, as doenças interiores do nosso corpo físico, todas elas, as pulmonares, ósseas, musculares, fibromialgias. Cure, Senhor Jesus, o grande médico de todos os tempos, que através da sua equipe maior, possa estar em cada hospital, em cada lar, em cada casa, fazendo essas curas que nós sabemos que são feitas. Nós pedimos, rogamos. A cura também para as almas perdidas, em sofrimento, em depressão, para aquelas almas que pensam em suicídio, que o Senhor estenda a sua mão sobre elas, retirando esta energia tão pesada sobre os seus pensamentos, e que eles possam se aprumar no caminho novamente, buscando a grande solução, que é Deus, que é o Pai, que é o Divino Mestre Jesus, que veio nos dar o caminho, que veio nos dar a verdade e que veio nos dar a vida. Por tudo isso, de joelhos, pedimos e rogamos e agradecemos. Muito obrigado por tudo. O trabalho de hoje é no futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Mais uma vez, uma lição de Paulo para Hebreus, no capítulo 8, versículo 11. Já na lição passada falamos sobre Paulo também. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Os canhões serão convertidos em arados. Os homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas
não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre, para todo sempre. Senhor Jesus, que prece! Que prece! É utopia? É o mundo perfeito? Chegaremos um dia? Hoje, utopia, mas logo mais o mundo perfeito que poderemos chegar e alcançar. Vamos todos pelear nesta direção? Irmã Ângela, nossos cumprimentos. Cumprimentando os nossos irmãos que estão em casa. Que Deus abençoe a todos, com muita saúde, com muita paz no coração de todos vocês. Essa lição, irmão Antônio, capítulo 41, no futuro, podemos dizer uma continuidade, né, do capítulo anterior, que era o 40, onde era em preparação, que falava muito sobre a preparação nossa, né, como ser humano, como os filhos de Deus. E aqui o capítulo 41, pós essa preparação, o futuro da nossa humanidade, o futuro do nosso planeta, né? E que com certeza eu acredito que isso já está ocorrendo. Não vai ocorrer, já está ocorrendo. Nós temos ainda visto muitas notícias ruins, lugares em guerra, mas há no nosso planeta já, nesse momento, lugares, embora possam ser pequenos, onde grande parte de tudo isso já acontece. Onde não há prisões, onde o ódio já se dissipou. Mas falando futuramente, no futuro, toda a humanidade vivenciando tudo isso. Toda a humanidade realmente sentindo cada indivíduo em si. Lá o irmão Antônio falava no programa anterior sobre a lei do amor. E aqui a lei do amor, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, do item 8 ao 10. A lei do amor. Quando a lei do amor imperar dentro dos nossos corações, ela vai reinar sobre todos nós. E aí, como diz aqui, não mais ensinará cada um a seu próximo. Porque todos terão o conhecimento por igual do amor divino. E lá no Evangelho diz, os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. A questão é que nós ainda, todos nós, não apenas os espíritas, evangélicos, todos nós, nós ainda não vivemos como espíritos. Nós não vivemos como espíritos. Nós vivemos apenas como um ser aqui, vivendo no mundo.
Não nos preocupamos em viver como espíritos na busca da nossa evolução. Porque pensamos, irmã, interrompendo um pouquinho, é que pensamos que somos só matéria, mas nós somos os dois. Nós somos os dois. Espírito nós somos e espíritos e matéria. Somos espíritos com carne. Mas a nossa essência é o espírito. E a gente pensa que não, que a nossa essência é matéria, que viemos da matéria e retornaremos ao pó. Viemos do pó e retornaremos ao pó, só como corpo. Isso que nós temos que entender. Esse é o entendimento que está faltando para nós ainda hoje. Por isso que nós não conseguimos viver a lei do amor. E não conseguimos vivenciar esse futuro, né? Ter essa visão realmente de um mundo melhor, de uma vivência melhor para todos nós. E continua o Evangelho. Os mais rebeldes e os mais cheios de vícios deverão se transformar quando virem os benefícios dessa prática. Não façais aos outros o que quereis que vos seja feito, mas ao contrário, fazei a eles todo o bem que está ao vosso alcance. Então irá chegar o momento em que todos esses vícios, cada um de nós, irá se transformar. Não haverá mais lugar para o ódio, para o ciúme, para a raiva, para a inveja, para a discórdia, para a miséria, porque tudo isso é criado do nosso orgulho, do nosso egoísmo. O egoísmo, essa é a chaga da humanidade. Quando o egoísmo for extirpado de cada ser humano, de cada um de nós, em todas as suas nuances, porque o egoísmo tem várias faces, né? Ninguém pode dizer que não é egoísta ainda. A grande maioria de nós ainda somos muito egoístas. Como eu disse, o egoísmo tem várias nuances. E muitas vezes nós estamos ali, né? Esse caderno aqui, eu já poderia passar para outra pessoa. Não, mas eu vou ficar comigo, é meu. Aí vem aquele famoso meu, né? É meu. Eu escrevi coisas ali para mim ouvir. Então, o irmão Antônio já vai me corrigir. Para eu, tá? Já falei em mim, olha, ele já está rindo. Ó. Para eu, professor, é difícil trabalhar com professor, gente. Mas a gente aprende. Tá bom, tá bom. Vamos se descontrair um pouquinho. Mas, continuando falando do egoísmo, essa chaga nós temos que eliminar de dentro de nós. Porque, enquanto isso, a lei do amor que está aqui no Evangelho, ela não vai penetrar nos nossos corações, enquanto nós não aceitarmos que precisamos nos libertar dessas durezas que nós criamos dentro de nós. E olha só, essa visão, o futuro que o nosso planeta está ali já, está aqui, o futuro está muito próximo, nós já estamos ali no processo de regeneração, nos regenerando. O que é regeneração? É regenerar, é se transformar. Mas não é o planeta físico que vai regenerar, somos nós. O planeta vai continuar sendo o mesmo. É as pessoas que irão se transformar. E transformando as pessoas, nós vamos transformar o quê? Energia. Transformando essa energia, tudo ao redor se transforma. Inclusive o planeta, né? O planeta, inclusive a natureza. Nós não vamos judiar da natureza, né? Com certeza. Não vamos acabar com a natureza, como nós estamos fazendo hoje. Mas esse futuro está chegando. Claro que a gente não percebe ainda, porque a carroça vazia faz muito barulho. O que eu quero dizer com a carroça vazia? Quer dizer que aqueles que não tem nada para mostrar, esse que faz o barulho. E todo mundo ouve o barulho da carroça vazia. A carroça cheia, ela não faz barulho. E não se percebe, portanto. O que dá notícia são os escândalos. Mas tem tanta coisa boa acontecendo. Quando eu vejo essas procissões que são feitas aí pelos nossos irmãos católicos,
e evangélicos também, né? Essas grandes procissões, a marcha para Jesus, as procissões que tem dessas grandes santas que tem por aí afora, Caravaggio, Medianeira, reúne centenas de milhares de pessoas. Eu me dá que graça, Senhor. Que graça que as pessoas estão ainda em oração, que elas acreditam em Deus. Aí está, por isso que a Ângela disse que já está aí, só que a gente não noticia tanto isso. Isso não dá tanta, noticia só aquele momento e depois passou. E as outras notícias diárias dos escândalos é todo momento. Por que não ficamos noticiando essas procissões que acontecem, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, por todo esse Brasilzão, por todo esse mundão? Por que não noticiamos essas marchas interessantes para Jesus? E não repercutimos mais isso aqui, não analisamos, não vamos lá entrevistar cada ser que está lá presente. Isso aí não dá notícia? Era para dar, porque ainda estamos vivendo a época da carroça vazia muito ainda, mas vamos observar mais a carroça cheia. E ainda o nosso irmão Fenelon, nesse capítulo que fala aqui, né, sobre a lei do amor, ele diz assim: queridos irmãos, aproveitai essas lições. A sua prática é difícil, mas a alma retira um bem imenso delas. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis muito em breve a terra transformada. Torna-se o Eliseu, onde as almas dos justos virão desfrutar do repouso. Esse texto foi escrito em 1861, que foi trazida essa mensagem. Vejam só, 1861. Nós estamos em 2024. Chegando em 2025. Chegando em 2025. E estamos praticando o amai-vos? Vejam só, estamos praticando o amai-vos? Não é amar o teu marido, o teu namorado, o teu filho, não é isso. É um sentido muito mais amplo. É amai-vos. Amar aquela pessoa que te ofendeu, de que forma? Não sentindo raiva dela, não desejando mal para ela. Amar a si mesmo como você é, se aceitando com as tuas deficiências físicas que você possa ter, e não querendo se transformar em algo que não é para ser. É se amai-vos de verdade. Procurar entender o defeito do outro, as atitudes do outro, ser benevolente e indulgente. Tudo isso está em amai-vos. Então, quando nós conseguirmos, trabalhar essas virtudes vivas do Evangelho, a terra se transformará. Certa vez foi perguntado ao Chico: Chico, o Evangelho já está ultrapassado. Já está ultrapassado o Evangelho, Chico. Essa questão foi levantada porque na época se falava lá sobre o duelo, E a pessoa diz: Chico, esse Evangelho está ultrapassado. Hoje a gente não tem mais duelo, ninguém se mata em duelo. Aí o Emmanuel fala: temos que considerar os duelos mentais que ocorrem diariamente. E Emmanuel vai mais à frente ainda. Quando toda a humanidade estiver vivenciando o Evangelho de Jesus, aí então poderemos dizer que a obra foi concluída, que é o que está nesse capítulo. Porque o próximo, eu não vou precisar ensinar nada ao outro, porque ele também já vai ter o conhecimento. O que vós acham? Os filhos da fé, olha bem que expressão de Emmanuel nesse texto.
não somente serão justos, mas serão bons, extremamente bons. Olha só que sensacional. Extremamente bons porque já não tem os defeitos. Os filhos da fé, quem serão? Quem serão os filhos da fé? Quem são os filhos da fé? São aqueles que acreditam na palavra. São aqueles que acreditam no verbo. E quem é o verbo? Quem é a palavra? A resposta é muito clara. Eu sou o verbo e me fiz carne. Olha que sensacional. Jesus é o verbo e se fez carne. E deixou a palavra dele, deixou o testemunho dele para todos nós aqui na terra. Estamos findando o ano de 2024. Estamos começando um novo ano logo aí. O que nós estamos fazendo? Eu estou com Jesus finalmente? Se eu não estou ainda, vou procurá-lo. Porque ele está aqui do meu lado, estou aguardando que Jesus, eu estou aqui. Eu já sabia, eu estava do teu lado sempre. Sempre estou do teu lado. Ele tem o dom da ubiquidade, ele abarca todo o planeta Terra, em todos os lugares. Ele representa Deus aqui na Terra, como nosso governante maior. Este é o Cristo que nós temos que agora vivenciá-lo cada dia mais, cada momento mais. Comemoramos aqui no Ocidente o seu aniversário natalício. Que isso sirva de exemplo para todos nós. Que ele reviva, já que ele estava adormecido, latente, que ele reviva em cada um de nós, como esse ser maior na terra, como amor maior na terra. Os bons serão extremamente bons. Isso que Jesus quer de nós. Isso que o Mestre quer de nós. Vivamos Jesus. Vivamos Jesus. Diariamente, diuturnamente, em todos os momentos da nossa vida. Vivamos o grande mestre da humanidade. Pensemos nisso. Pensemos nisso. Não é fácil, né? Viver Jesus. Não é fácil. Mas é o chamamento. Mas é o chamamento. E nós temos que realizar, porque nós temos o conhecimento. Temos ferramentas que nos foram trazidas, né, como foi dita na outra lição, para a nossa preparação, para o nosso aprendizado. E só colocar a mão à obra. Viver os ensinamentos de Jesus, buscar os exemplos vivos que nós tivemos entre nós, como Madre Teresa, quando ela disse: Senhor, que eu veja em todos com os olhos do Cristo. Com os olhos do Cristo, que é isso, viver como Jesus viveu entre nós. Muito bem. E nesta vivência do Mestre, que possamos orar em agradecimento, em chamamento a todos nós. Irmã Ângela, por favor. Então, lembrando o Evangelho de Jesus, onde diz que todas as leis e os profetas se encerram em amar ao próximo como a si mesmo. Que possamos amar muito para podermos seres amados também. Que a luz do nosso Pai maior, o amor e o carinho, o afeto incondicional do nosso Mestre Jesus se faça em nosso coração e que possamos distribuir da mesma forma a nossa família, as pessoas com que convivemos diariamente, aos nossos irmãos de caminhada, ao meu colega de trabalho, de estudo, que eu possa também distribuir da mesma forma, com os olhos benevolentes, com indulgência, sabendo entender, perdoar. Senhor, que teu amor divino se faça cada vez mais na nossa mente, nos nossos pensamentos,
nas nossas palavras e atitudes. E rogamos o teu amparo espiritual a cada um de nós, a todas as famílias, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso planeta. Que o amor divino do Pai nos cubra com muita paz, com muito amor em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.